Graça e paz, amados. A palavra de hoje é dúvida. E o milagre é a travessia do mar da Galileia, quando Jesus anda por sobre as águas. O texto é Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Neste milagre, Jesus mostra o seu poder sobrenatural ao andar sobre as águas. Vamos ler versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus acabou de realizar a multiplicação dos pães. Está despedindo as multidões e mandando os seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia. Qual o propósito? Ele quer orar sozinho. Versículo 23 e 24. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então Jesus está no monte orando só. Os discípulos não chegaram ao outro lado do mar, porque o vento está contrário, batendo com força contra o barco. Jesus, o que ele decide? Decide parar de orar e desce e vai em direção a seus discípulos para socorrer. Versículo 25 e 26. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então, quando Jesus decide e vai em direção, mas vai andando sobre as águas do mar da Galileia, sendo de madrugada, os discípulos, não podendo ver perfeitamente quem é, começaram a gritar. O pavor e o medo tomaram conta deles. Imagine a gritaria, o desespero, o alvoroço naquele barco. Mas Jesus logo diz a eles: não tenham medo, sou eu. Jesus procura logo tranquilizar. Amados, nossas vidas sem Jesus é a mesma situação daquele barco. Um desespero só e medo que se apodera. Por isso precisamos sempre estar com Jesus. Versículo 27 e 28. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Olha a ousadia do apóstolo Pedro. Todo mundo estava gritando, com medo, apavorado. Mas ele diz: Pedro, se és tu mesmo, manda-me ter contigo, andando sobre as águas. Essa é a decisão de Pedro. E sempre devemos ser ousados como Pedro foi. Entretanto, sempre precisamos estar conectados com a pessoa de Jesus, olhando para Jesus, fitando nossos olhos nele. Olha o que Jesus diz para Pedro, versículo 29 e 30. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. Jesus diz a Pedro: venha. E Pedro desce e anda e vai até Jesus. Amados, não podemos esquecer que com Jesus podemos fazer o possível e o impossível. Mas não esqueça, com Jesus, meus amados, Pedro foi, mas ele começou a reparar a força do vento, a olhar para as ondas. Ele tirou os olhos do Criador do universo. E quando ele fez isso, o que começou a acontecer com Pedro? A afundar. A vida dele começou a afundar no mar, porque simplesmente tirou os olhos de Jesus. Nunca devemos tirar nossos olhos de Jesus, meus amados, senão iremos afundar com certeza. Jesus, ele é o nosso porto seguro. Somente nele encontramos segurança. Mas o que Pedro disse é o que devemos dizer: Senhor, salva-me! Senhor, me ajude! Todas as vezes que a dúvida estiver nos afogando, vamos gritar por Jesus e com certeza ele irá nos socorrer. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não duvide, meus amados irmãos, do que Jesus é capaz de fazer conosco. Não duvide.
Jesus é poderoso e conosco Ele pode fazer, como eu já disse e vou repetir, o possível e o impossível. Agora olha, versículo 32 e 33, a conclusão: subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus por causa do poder sobrenatural dele. Vamos sempre olhar para Jesus. Vamos guardar os nossos olhos na pessoa preciosa de Jesus e nunca iremos afundar. Com certeza, pode acreditar nessas palavras. Que Deus nos dê a graça e a força para andarmos com Jesus em terra ou sobre as águas. Tenha um excelente dia.